Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Aos Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler dos versículos 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Todos encontraram? Diz assim: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém. Damos graças pela tua palavra, Pai, nessa manhã, e pedimos que o teu Espírito venha conduzir esse momento de reflexão. Nós te pedimos isso para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém, irmãos. Não sei quantos de vocês já ouviram a história daquele sujeito que tinha a fantasia, o desejo muito grande de ter uma Mercedes. Aí Manuel tinha um desejo gigantesco de ter uma Mercedes, aí conseguiu juntar todas as economias, investimentos, foi lá 400 mil, comprou a Mercedes, e já saiu animado, alegre, para testar, para desfrutar do presente que ele conseguiu, que ele tanto lutou para conquistar. Deixou o celular em casa, não quero que ninguém me incomodando, e saiu acelerando a Mercedes, se afastou da cidade, foi acelerando na pista, andando, cada vez mais longe da cidade, ali só mato, só campo, e por volta mais ou menos de quase meia-noite, pneu furou. Aí ele, todo alegre, parou, o pneu furou, mas tudo bem, hoje eu estou alegre, estou feliz. Foi lá no carro, olhou, não tinha macaco. 400 mil na Mercedes, não tem um macaco, está de brincadeira, o que eu vou fazer? Agora não trouxe o celular, ora pois, o que eu vou fazer? Aí ele pensando, daqui a pouco ele olha, ele vê um morro e vê uma casinha lá em cima, o qual mais ou menos 1 quilômetro de caminhada. Ele falou, vou pedir ajuda, o cara deve ter um macaco, vou pedir para ele me emprestar um macaco. E saiu andando, fechou a Mercedes, saiu andando, falou, vou pedir, vou bater lá, vou ver se ele me empresta, eu acho que ele vai ver a situação. Aí falou, mas quase meia-noite, esse cara não vai me emprestar um macaco. Esse cara vai querer alugar o macaco. Essa hora, não vai. Não acredito na boa vontade dessa pessoa. Meia-noite eu vou bater na casa dele, um estranho, né? Vai me alugar. Mas quanto será que ele vai me pedir? Deve pedir uns 15 reais para alugar um macaco. Mas eu pago 15 reais para ele que seja. 15, 20 reais eu pago. Paguei 400 mil na Mercedes, vou pagar 20 reais para alugar um macaco. E saiu andando, daqui a pouco o cara não vai cobrar 20 reais de mim, né? Ele vai olhar essa hora, me incomodando, vai cobrar uns 50. 50 vai alugar um macaco, não é possível, não vai. Por 20 é pouco demais, vai 50. E saiu andando, daqui a pouco eu falei, não, o cara vai querer lucrar em cima de mim. O cara vai cobrar 100 de mim. E saiu andando, pensando. Aí depois de 1 quilômetro, chega na casa do cara, ele bate lá. O sujeito abre assustado, falou para ele, boa noite. Boa noite o quê, picareta sem vergonha? 5 mil reais por uma porcaria de um macaco? Por que eu estou falando isso? Porque é impressionante como nós temos esses altos e baixos na nossa vida. Por um minuto, alegria indizível, felicidade, e daqui a pouco a gente se vê mergulhado em problemas, em dificuldades. No momento você sai alegre de casa, daqui a pouco você já está xingando no trânsito, blasfemando. A nossa vida é cheia desses altos e baixos. Soren Kierkegaard, certa ocasião, ficou contemplando a natureza, ele ficou radiante porque ele estava vendo a cachoeira. Ele falou, que alegria, que coisa extraordinária, uma manifestação de Deus. E daqui a pouco entrou um
um cisco no olho dele que começou a doer. Ele falou que ficou tão revoltado que queria morrer. Olha como que sai de um estágio e vai para o outro tão rapidamente. E porque a experiência humana é marcada por isso. É marcado por sofrimento e momentos de glória. É marcado por momentos onde a gente experimenta mais alegria, em outros mais dificuldade. E o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, fala nessa carta um pouco dessa experiência, e a gente leu nesses 10 versículos desses altos e baixos da vida cristã, da caminhada do discípulo de Jesus. Essa carta de Paulo é a mais biográfica. Em nenhuma outra carta ele fala tanto a respeito da sua vida, da sua conversão, como nessa carta. E aqui vale uma observação antes da gente entrar no assunto, no conteúdo aqui, que Paulo, ele demorou 14 anos para falar da sua experiência com Cristo. 14 anos ele guardou essa história, esse testemunho, essa biografia, e ele só fez isso porque ele tinha que se posicionar diante dos falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja em Corinto. Então ele precisou ali se posicionar e falar da autoridade que ele tinha em Cristo Jesus, que ele foi nascido fora do templo, não esteve no ministério de Jesus físico, mas ele teve uma própria revelação de Cristo para ele, que o chamou para ser apóstolo dos gentios. Ele só faz esse testemunho para poder defender o seu apostolado, mostrar a autoridade que ele tinha em Cristo. Por isso que ele demorou 14 anos, não era necessário. Você imagina se fosse hoje em muitas igrejas? Adquira o DVD do grande homem de Deus, que era perseguidor e agora sofre as dores do evangelho. Porque hoje, às vezes, o testemunho é usado para autopromoção. Adquira o meu DVD, convide o irmão de tal por tantos, né? Paga uma fortuna para a pessoa falar, muitas vezes falar mentira, né? Foi no inferno 15 vezes, no céu, pô, uns balela que a gente ouve hoje em dia. Paulo, tendo todo esse arcabouço de experiência com Deus, ele demorou 14 anos para falar do testemunho dele. Depois de 14 anos que ele conta essa experiência sublime que ele teve com Cristo Jesus. Nos primeiros versos, a gente vai ler isso, dessa experiência. Primeiro ele fala de um homem, não sabe se no corpo ou fora dele, mas ele está referindo a ele mesmo. Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que era uma expressão hebraica ali para falar da glória de Deus. Porque o primeiro céu é o céu das aves para o judeu, o segundo dos astros, lua, estrelas, e o terceiro se refere à presença de Deus. Paulo foi levado à presença de Deus. A gente lê em Apocalipse, João contando da visão sublime, Paulo foi levado para esse mesmo lugar. Você imagina que experiência fantástica, você ser levado diante de Deus, você vê a glória de Deus. Ele não sabe dizer como foi isso, de que maneira, se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas ele teve uma experiência extraordinária. Na estrada para Damasco, que ele ouve a voz de Jesus, que ele fica cego, alguns historiadores dizem que depois dessa experiência do batismo, de Ananias ter pregado a ele, ele vai passar um tempo no deserto da Arábia, fica lá de 1 a 3 anos pelo menos, talvez revendo as ideias, e alguns dizem que porventura pode ter sido ali essa experiência sublime que ele teve com o próprio Deus. Porque ele precisava rever as ideias, até então ele era um judaizante, ele estava indo contra Jesus, ele lia o Antigo Testamento e queria matar os discípulos de Jesus, sendo que Jesus diz que o Antigo Testamento dá testemunho a respeito dele. Então Paulo era um perseguidor da igreja, tem essa experiência, fica cego, depois recupera a visão, Deus usa Ananias para pregar a ele, e ele se converte, e depois ele tem essa experiência ali no deserto, onde ele vai rever as suas ideias, e tem essa experiência provavelmente ali, extraordinária. Ele é levado ao terceiro céu. Aí ele diz ao paraíso. E a ideia aqui é o lugar de bem-aventurança plena. É um jardim murado. Quando fala desse paraíso, é um jardim murado, é o lugar de bem-aventurança plena. Não tem lugar melhor para estar, não tem experiência mais sublime. E ele vai dizer ainda que ouviu coisas inefáveis, indizíveis. Não dá para traduzir.
Foi algo tão extraordinário, tão sublime, que ele falou, eu não sei nem descrever para vocês. Não tem uma experiência no mundo que é capaz de eu usar para descrever aquilo. A gente vê isso em Apocalipse, por isso que a gente vê muito símbolo em Apocalipse. Porque não dá para a gente usar coisas materiais para se referir a isso. Então João tem que usar um monte de símbolo ali para falar com o povo, para comunicar. A Bíblia fala de ruas de ouro no Apocalipse. Não é que a gente vai chegar lá e vai ser de ouro mesmo. Eles usam essa expressão para falar que os valores da Nova Jerusalém são maiores do que os nossos valores. Por isso que fala do ouro. É algo permanente. Dura para todo sempre. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para todo sempre. Ouro, em Apocalipse, essa ideia do ouro tem a ver com um valor maior. Música tem a ver com algo sublime. Porque talvez não exista experiência mais, vamos dizer, que nos aproxime mais dessa ideia de êxtase, de mistério, do que a música. Pode pegar, nunca vi uma pessoa que não gosta de música. Eu não conheço uma pessoa, por mais ranzinza que seja, eu não conheço um ser humano, pelo menos eu não conheci até hoje, talvez você conheça e me fale. Eu nunca vi um ser humano que não goste de música. A música parece que nos conecta. Tanto que o pessoal tem a musicoterapia, porque a música nos conecta, ela fala com o ser humano, ela nos deixa sensíveis. Não sei se você lembra de um episódio que tem 3 reis no deserto, está vindo uma nação para confrontá-los, eles vão ter uma guerra, e aí eles chamam um profeta para trazer uma palavra. E a hora que o profeta chega, ele fala, antes dele profetizar, ele fala, traga um arpista. É que quer criar um climinha no deserto antes de profetizar. Mas a música tem essa capacidade. Uma vez eu lembro que eu assisti uma mensagem, acho que até passei para o Lucas uma vez, né? O sujeito fala assim, vou falar algumas palavras aqui para você. Aí ele vai falar assim, Deus é contigo. Você é uma bênção em Deus. Prossiga, persevere. Aí daqui a pouco ele faz essas mesmas palavras com o som do órgão no fundo, né? Então o cara dá aquele tom. Deus está com você. Ixi, aí já muda tudo, né? A música traz esse impacto. E a ideia de música no Apocalipse tem a ver com essa experiência sublime que nos liga a Deus, que aguça a nossa sensibilidade espiritual. Então Paulo está usando essa experiência sublime. Olha, eu fui levado ao terceiro céu, ao jardim fechado, murado de Deus, ao lugar de bem-aventurança plena. Ali eu ouvi coisas que eu não consigo transmitir para vocês. São indizíveis. Não dá, não tem língua que eu possa usar para definir o que eu vi lá. Não tem como traduzir o que eu vi lá nesse jardim murado de Deus. Então ele primeiro começa a falar dessa experiência extraordinária, maravilhosa, que todo mundo aqui deve ter um desejo de passar por algo assim. Imagina que experiência extraordinária é essa. Mas logo depois ele começa a falar dos seus sofrimentos. Então ele está lá no alto do monte e daqui a pouco ele está lá no fundo do vale, mais sombrio. Primeiro ele está no jardim murado de Deus, na bem-aventurança plena, no alto do monte. Agora ele começa a descrever uma experiência dolorosa, ele vai falar dos seus sofrimentos. Ele diz que Deus, por causa dessa grandeza das revelações a ele, concedeu um espinho na carne. Apóstolo Paulo, que eu já falei para os irmãos aqui, provavelmente seja uma enfermidade nos olhos. Em uma das regiões que ele vai pregar, ele foi acometido ali, naquela região, era muito comum acontecer isso, ele teve uma enfermidade crônica e isso trouxe um problema na sua visão, provavelmente. É por isso que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, 13 e 15. Eu sei que vocês me dariam seus próprios olhos. No 6:11 ele vai falar, veja com que grandes letras vos escrevo, porque provavelmente ele tinha esse problema de visão. Como eu já citei aqui em Atos 23, do 1 ao 5, ele, certa ocasião, não foi capaz de reconhecer a vestimenta do sumo sacerdote, que era uma vestimenta cheia de pedras, e ele não conseguiu identificar. Então, provavelmente, ele tinha um problema de visão. Depois de uma experiência gloriosa, ele tem esse
problema de visão. Ele vai falar que é um mensageiro de Satanás, mas que Deus enviou. O mesmo Deus que se revelou a ele de maneira extraordinária, sublime, permitiu que um mensageiro de Satanás, obrigado, Guilherme, o mensageiro de Satanás o esbofeteasse, a expressão. Como que pode Deus permitir que um mensageiro de Satanás venha esbofetear o apóstolo dos gentios, um cara tão gigante na fé? Deus que envia. Lucas 22, 31, 32, Jesus diz: Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo, mas eu roguei por você. Você vê que engraçado, curioso, Satanás pediu para peneirá-lo. Porque por mais que Deus envie, autorize, é exatamente assim, o Satanás tem que pedir autorização. Ele está debaixo da soberania de Deus. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Alguns traduzem, o diabo é o chicote de Deus, alguns vão dizer. O diabo é o diabo de Deus. Ele não tem uma força autônoma. Ele não é um ser que faz o que quer e confronta Deus, não. Lembra lá do texto de Jó? De onde você veio? Vim de perambular sobre a terra. Aqui tem que prestar relatório. Ele não tem... Deus é soberano, não é uma força, porque alguns cristãos acham que é uma força do bem contra o mal, né? Uma espécie de maniqueísmo, ele não sabe quem vai ganhar. Não, o diabo é derrotado. Colossenses vai dizer que na cruz de Cristo ele expôs os seus inimigos à humilhação. Fez um espetáculo deles. O diabo está derrotado. Se ele ainda age, é porque Deus permitiu, para cumprir os seus próprios propósitos. Deus permitiu que assim ele fizesse. Por quê? Porque Deus é soberano. A gente não entende os caminhos de Deus, ele é soberano. Então o diabo, a gente pode dizer sim, como Lutero, o diabo é o diabo de Deus. E ele ainda vai dizer, olha, eu roguei 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho, e ele não tirou. Não tirou. O mesmo Paulo que orou para um jovem que caiu de uma altura ouvindo o sermão, Paulo deve ter pregado bastante aquele dia, o jovem adormeceu e caiu e morreu. Aí o Paulo foi lá, ressuscitou o jovem e continuou pregando. Não acabou não, vamos voltar ao estudo que não acabou. O mesmo Paulo, que as pessoas pegavam os aventais, os lenços que ele usava, colocava sobre os enfermos na cidade de Éfeso, e os espíritos malignos saíam desses enfermos. O mesmo Paulo que orou e curou muitas pessoas, pediu, Senhor, tira esse espinho, tira esse espinho. E Deus falou, não. Porque muitas vezes os não, aliás, muitas vezes não, sempre os nãos de Deus são para o nosso bem. Então Deus sabe que Paulo precisava de não. E às vezes você e eu precisamos ouvir não. Senhor, por que está acontecendo isso no nosso país? Muda isso agora. Aliás, às vezes ele vai falar, não. Ou ainda não. Porque quer trabalhar talvez com o nosso coração e com a igreja, forjar cada um de nós. Ou seja, ele sai do alto da experiência sublime, arrebatadora, e passa por essa experiência de sofrimento, de dificuldade, vai para esse vale. E o que a gente pode destacar em relação a esses altos e baixos do apóstolo Paulo, e assim tentar trazer alguns princípios para a nossa própria vida? Primeiro, em ambas as circunstâncias, tem uma verdade aqui que é certa. Tanto no alto, como no baixo, tanto na montanha, como no vale, Deus tem o controle de tudo. Isso aqui está bem certo. É Deus que o leva ao terceiro céu, é Deus que o leva ao jardim murado, e é Deus que coloca o espinho na carne dele. Deus não é pego de surpresa em nenhuma circunstância. Se a gente está vivendo um momento de muita alegria no nosso coração, satisfação, ou um momento de muita dor e dificuldade, Deus está no controle. Porque às vezes a gente pensa que quando está tudo bem, Deus está no controle. Quando está mal, Ele não está. Ele também está no controle. Se a enfermidade veio, Ele está no controle. Se a crise veio, Deus está no controle.
Se às vezes a morte bateu na nossa porta, Deus está no controle. Apesar da gente não entender, Ele está no controle. As expressões que Paulo usa em relação ao seu espinho. Foi-me dado, eu roguei a Ele me disse, a minha graça te basta. Deus está no controle, eu pedi para Ele, foi-me dado, Deus que me deu esse negócio, eu roguei para Ele me disse, Deus está no controle, inclusive do espinho na carne. Juízes 14:4, quando conta a história de Sansão, que ele tinha um amor pelas filisteias, pelo aquele povo que Deus não queria que tivesse relacionamento, e os pais de Sansão ficavam, o que está acontecendo? O texto diz que esse amor vinha da parte de Deus, porque ele tinha que cumprir um propósito. Olha aqui, tem uns textos na Bíblia que para nós é meio difícil, né? Olha, Sansão está lá, perdidamente apaixonado pela Filisteia, e os pais, meu Deus, como que pode? Não é para fazer isso. E fala, eles não sabiam que isso vinha da parte do próprio Deus, para ele cumprir os seus propósitos. Deus ia vir com juízo sobre os filisteus. E ele ia usar Sansão para fazer isso. Você quer mais ainda? 1 Reis 22:23, vai falar que Deus permitiu um espírito mentiroso lá para ser alvo de juízo para o povo de Deus, que não estava querendo ouvir a voz dele. Isaías 45:7, vamos nesse vai comigo. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Porque tem coisas que aos nossos olhos parecem mal. E tem coisas que aos nossos olhos parecem boas, mas para Deus não são. E talvez no grande dia diante de Deus, a gente vai ser surpreendido que aquilo que pensávamos que eram os nossos maiores males nessa vida, foram as melhores bênçãos de Deus para nós. Como para Paulo foi o espinho na carne. Talvez você vai chegar lá diante dele, aí você vai surpreender. Então isso que me forjou tanto, foi esse mal? Foi exatamente isso. Foi isso que fez você melhorar. Foi isso que fez você olhar para mim. Pastor Ricardo Gondim, quando ele estava bem da cabeça, que agora, meu Deus, está pregando uma teologia totalmente liberal. Mas ele conta que uma vez chegou um marido de uma irmã da igreja, que ele não ia, alcoólatra, e aí estava cheio de enfermidade lá. Pastor, ora por mim, para Deus me curar. Ele falou, vem cá que eu vou orar. Aí chegou lá e falou, Deus, aumenta a enfermidade dele. Ele, pastor, não ora assim não. Que negócio é esse? Ele falou, eu vou orar assim, porque foi por causa disso que você veio na igreja. Se Deus te curar hoje, amanhã você está lá no boteco, gastando todo o teu dinheiro, não colocando dinheiro na sua casa, não ajudando tua esposa, não sendo pai dos teus filhos. Quem sabe essa doença é para te aproximar e te melhorar. Aí nesse ponto eu concordo com ele. Que hora que sente, aí olha para cima, igual a piadinha, né? É ateu até o avião chacoalhar. Ai meu Deus! Até aquele sacane no debate lá do evolucionismo com os criacionistas, uma hora que ele falou, não, quando eu estou no avião, eu faço até sinal da cruz e oro. Na hora eu vou me agarrar a Deus sim. Porque é a hora que faz a gente perceber a nossa limitação, a nossa fragilidade. Então Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Pega o apóstolo Pedro. Quando ele está bem, com Jesus, aprendeu tantas coisas, se destacou pela sua ousadia, sua intrepidez. Eu creio que ele não aprendeu tanto sobre a graça do que quando ele negou a Jesus. Porque quando a gente acha que está muito bom, a graça está... Mas na hora que ele nega Jesus, ele percebe a sua fraqueza, a sua fragilidade, o quanto ele é limitado ainda, o quanto ele tinha muito para caminhar, e é ali que aprende a se agarrar mais ainda na graça. Porque às vezes você caminha com Deus, Deus vai agindo na tua vida, vai te proporcionando crescimento, e aí a gente começa a achar que somos nós, não mais a graça que atua em nós. Então quando ele tem aquele momento de fraqueza,
de pecado, ele nega o seu Senhor, aí ele se dá conta de quanto ele é pequeno. Porque no momento anterior ele está lá, eu não vou te abandonar. Esses caras aí podem te abandonar, eu não, eu sou macho. E aí Jesus fala, Pedro. Ô Pedro, você tá juvenil ainda. Antes que o galo cante a terceira vez, você vai me negar. E ali ele percebe a sua limitação. Então, meus irmãos, o que a gente aprende em primeiro lugar? Em ambas as circunstâncias, seja no monte, seja no vale, Deus está no controle. Segundo, não há sofrimento em Deus que seja desperdiçado. Deus os utiliza com propósitos na nossa vida. Não existe sofrimento desperdiçado. Deus usa tudo para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Então tudo coopera para o nosso bem, para que a gente seja parecido com Jesus. O sofrimento, inclusive. Deus não desperdiça o sofrimento. Às vezes ele usa com propósitos específicos, como foi na vida de Moisés. Já ficou longe da mãe, né? Moisés tirado das águas. A vida de Moisés tem muito a ver com água. E aí ele tem a dificuldade lá, é criado, aliás, no sentido de não estar tão perto da família. Ele é criado depois, ele tenta ajudar um irmão, um compatriota dele, tem que fugir, mata lá o egípcio, vai ficar no deserto 40 anos. Deus tem um propósito específico na vida de Moisés. Ele tem sofrimentos, mas Deus tem um propósito. Mas, de maneira geral, a maioria deles tem a ver com exterminar o nosso orgulho. Paulo diz, para me impedir de cair no orgulho. Gente, não tem mal pior do que o orgulho. De todos os vícios, de todos os males, o orgulho, C.S. Lewis vai dizer, esse aí vem do inferno. Os outros pecados, é Satanás usando a nossa natureza terrena para nos prejudicar, para nos afastar de Deus. Ele fala, o orgulho vem direto do inferno. Porque muitas vezes a gente vence alguns vícios, não confiando na graça, mas apelando para o orgulho. Ele vai dizer assim, quantos professores que não apelam para o orgulho próprio dos alunos, para fazer eles vencerem a preguiça, por exemplo. Eu duvido que vocês são capazes de mudar, de tirar 10 na prova e apela para o orgulho próprio. Aí o aluno, baseado no orgulho próprio, consegue vencer a preguiça e tirar nota boa. Ou um sujeito que fala assim, eu vou vencer o vício, sei lá, do cigarro, que eu sou capaz, eu consigo, eu não vou me deixar me prender por um cigarro. E aí o cara se baseia no orgulho para vencer um vício. Ele fala, é a mesma coisa se Satanás viesse te curar uma unha encravada, mas no lugar colocasse um câncer em nós. A gente está feliz, nossa, eu consegui superar isso, mas baseado no orgulho, é pior ainda. Então ele fala, o orgulho vem do inferno, vem para nos enganar. Quantos crentes religiosos que não se baseiam no orgulho, que ao invés de se agarrar na graça, estão baseados no seu orgulho próprio. E Deus então tem que permitir que espinhos na carne venham para nos apertar, para nos amassar, para tirar esse orgulho, porque é para o nosso bem. Se Deus na sua graça está te apertando, está apertando a igreja nesses dias, é para tirar o nosso orgulho, para exterminar o nosso orgulho, a nossa presunção, para que a gente aprenda a dizer como Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu me agarro na graça dele. Então Deus vem com espinhos, com sofrimento, para nos transformar a imagem de Cristo Jesus, não para satisfazer capricho nosso. Deus não desperdiça sofrimento. Terceiro, vivemos com base nas promessas de Deus, mesmo que elas sejam desprovidas de explicações minuciosas. Paulo rogou 3 vezes, fez aquela oração para Deus, e a resposta de Deus foi, minha graça te basta. Não explicou muita coisa, minha graça te basta. Às vezes a gente ora, Deus, por quê? E Deus não dá uma explicação do jeito que a gente quer. É sucinta, minha graça te basta.
O que você tem que fazer é se agarrar nas minhas promessas. Então Paulo não teve muita explicação, ele só teve uma resposta: a minha graça te basta. Nós somos fortalecidos por essas promessas de Deus. Ela fortalece o cristão a passar por todas as coisas. Por que a gente consegue passar por situações difíceis, por vales? Porque a gente tem uma promessa, por exemplo: estarei convosco até a consumação dos séculos. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que faz a gente caminhar é falar: Deus está comigo. Como eu falei aqui alguns domingos, não nos deixou órfãos, Ele enviou o Paracletos, o Consolador. É mais sublime do que os discípulos terem Jesus andando com eles, ministério terreno. Mais sublime do que isso, Jesus fala em João 14:16, vocês vão ter agora Deus dentro de vocês. Ele vai habilitar vocês. E se eu não for, vocês não vão receber o Paracletos. Nós temos a promessa do próprio Deus conosco, dentro de nós, nos fortalecendo. É uma das promessas que a gente tem mais se agarrar. Deus não precisa explicar por que a gente passa por essas coisas. Esse ano a gente está vendo... Gente, eu vou confessar, eu estou tentando não ler mais assim, a situação do Brasil política, que me dá indignação, me dá ira. Eu já estou orando para Deus matar esses caras já. Não, Deus, leva esses caras embora. Fulmina esses caras. Os caras são perversos. Gente, é só ler um pouco. A gente está seguindo a mesma cartilha dos países de ditadura aqui perto. Você caça a oposição, o STF vai conquistando um poder que passa por cima dos outros poderes, atropela tudo, e a gente está vendo o mesmo quadro se repetindo. A hora que eu vejo, eu falo, cara, que indignação, me dá ira. Bem, tem que ter fome e sede de justiça, né? Então, hora que eu ultrapasso um pouco, mas dá indignação. E às vezes a gente, meu Deus, por que vai acontecer isso no Brasil? Não é possível. Quando parece que o país está andando e a gente finalmente vai ter uma prosperidade maior, vamos sair desse ciclo maldito de corrupção, aí vem de novo, acontece tudo o que aconteceu. A gente, por que, Deus? E Deus não responde. Deus não respondeu para ninguém ainda por quê. A única coisa que Ele fala para nós é: a minha graça te basta. E Ele diz: estarei com você até a consumação dos séculos. Parece que está uma doideira, mas eu estou com você, igreja. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora, do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós, que nos fortalece, nos capacita. É por isso que Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece, em Cristo. Não precisa de explicação minuciosa, ele só tem a promessa para se agarrar. Deus está conosco. Nem sempre a gente confia com toda a nossa força nessa promessa de Jesus Cristo. Em 1989, teve um terremoto na Armênia que matou 30 mil pessoas em questões de 5 minutos, mais ou menos. 30 mil pessoas morreram. E um dos lugares atingidos foi uma escola. E os pais, todos desesperados, saíram correndo para a escola. E um dos pais, pai de uma das crianças, chamada Arman, e ele vai e fala: eu vou cavucar até achar meu filho aqui, porque eu prometi para ele que eu vou estar com ele sempre. Eu nunca vou deixar meu filho na mão. E ele começou a cavucar, e o pessoal, pô, não adianta nada, para, ele já com a mão cortada, não vou. Eu prometi para meu filho estar com ele, eu não abandono meu filho. E começou a cavucar naquelas coisas, e ficou 10 horas cavucando, 12 horas, 18 horas. Bombeiro chegou e falou: para, cara, deixa, a gente vai tentar. Não vou parar enquanto eu não achar o meu filho. E começou a cavucar, mexer, e passaram-se muitas horas, mais de 24 horas. Até que ele cavucando, gritando: arma, ele ouviu uma voz: pai, eu sabia que você ia vir. E eu falei para meus amigos: meu pai nunca me deixou na mão, eu tenho certeza que ele vai vir. E ele conseguiu salvar o filho e alguns amigos.
Agora, você acha que se um pai tem uma disposição dessa, de honrar uma promessa para o filho, você acha que Deus não vai honrar a promessa dele de estar conosco todos os dias, de estar com você e comigo todos os dias, seja no vale, seja no monte, seja com o STF fazendo tudo que está fazendo, seja com as coisas boas, não importa, Ele está aqui com você nessa manhã, amém? Se um homem limitado é capaz de fazer isso, que dirá o Deus soberano, todo-poderoso, amém? Por fim, essa mesma graça recebida nos leva a projetar sobre outros. Eu queria que a gente parasse para pensar não apenas o que Deus está fazendo em nós. Então a gente vê experiências de vales e montes, altos e baixos. A gente vê, uma coisa é certa, em ambas Deus está no controle, Ele controla tudo. A gente vê que Ele não desperdiça sofrimento, Ele usa para trabalhar o nosso ser, especialmente para exterminar o nosso orgulho. E a gente vive com base nas promessas dEle, mesmo que Ele não dê muita explicação para a gente. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você tem consciência de que você é limitado, mais graça você vai receber. É aí que você tem que se agarrar, nessa verdade. Mas a gente tem que aprender que essa graça que a gente recebe deve ser projetada para os outros. Paulo, em alguns capítulos lá, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele fala que nós somos consolados, nós consolamos com a mesma consolação que recebemos. Paulo, cheio de tribulação, de luta, e ele fala, eu recebo o consolo de Deus, e essa mesma consolação que eu consolo o coração de vocês. Não fica em mim, ela tem que transbordar. Eu vim para que tenhais vida plena, vida abundante, tem que transbordar. Não é só para encher a gente, é para transbordar, para a gente consolar outros. A gente tem que consolar com a mesma consolação que recebe. E aí, tendo em vista isso, que a gente está falando, glória e sofrimento, esse paradoxo de altos e baixos, vales e montes, a gente tem que pensar nessa situação do próximo. Uma vez eu falei aqui do C.S. Lewis, no seu sermão Peso de Glória, ele fala da gente ter o estado final dos outros. Ele fala, você parou para pensar que a Bíblia, quando fala do ser humano naquele estado final, é uma coisa tão gloriosa. Se a gente visse ele hoje, como ele será, a gente ia ficar tentado a adorá-lo. Rodrigão com o corpo glorificado, se a gente visse como será lá, visse agora, a gente ia ficar tentado a adorar ele. De tão glorioso. É a ideia de pequenos deuses, de tão glorioso. Mas por outro lado, se a gente vê essa criatura final, que vai ser atormentada para todo sempre, totalmente fora da vontade de Deus, a gente não consegue imaginar nem nos piores filmes de terror, nos nossos piores pesadelos, como que essa criatura vai ser. E ele diz assim, você e eu cooperamos para um desses estágios na vida do outro. Com as tuas ações na vida do teu irmão, você está cooperando ou para que ele esteja nesse estado de glória, ou nesse estado de tormento, de uma coisa abominável. E ele diz, você tem cooperado para quê na vida do teu irmão? Você tem cooperado para que ele se pareça com esse ser sublime, ou para esse ser que a gente ia fugir de pavor? Para qual desses estágios você está cooperando na vida do teu irmão? É a pergunta que a gente tem que fazer para o nosso próprio coração. Amém? A gente pode passar por vales e montes na nossa caminhada, mas a gente tem que ter essa certeza de que o nosso Deus está no controle. Como a gente cantou aqui, Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, e mesmo sendo grande e poderoso, Ele é capaz de olhar para nós. Ele é capaz de consolar o nosso coração com graça, com promessas que a gente tem que se agarrar nesses dias. Pedi para você fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração.